Boa noite! Hoje a gente vai fazer aqui um super bate-papo, uma super live, para falar com você sobre investimento em ouro. É isso aí mesmo, ouro. E para a gente fazer esse bate-papo hoje sobre investimento em ouro, essa pedra preciosíssima que já tem aí centenas, né? Centenas de anos que já está por aí no mercado, um ativo extremamente que se resiste ao tempo. A gente vai fazer aqui um bate-papo com o Juarez Filho, que é diretor-presidente da Ouro Minas, né? E ele vai trazer aqui para a gente, né, um conhecimento muito legal para você que, de repente, quer expandir mais sua consciência em relação a investimento em ouro, a investimento, né, nesse mundo tão legal. Oi, Juarez, muito boa tarde, tudo bem? Oi, Thiago, tudo Tudo bem? E certo? você? Tudo certo, cara. Eu acho que eu falei esse sobrenome errado, tá? É Juarez Soares, não é isso? Não, Juarez Silva mesmo, Juarez Filho. É? Ah, Porque legal. Juarez de Oliveira e Silva Filho. Ah, que legal. Seja muito bem-vindo, estou super feliz que você está aqui. Eu costumo fazer um desafio aí para quando eu faço uma live com alguém, que é entregar o melhor do que você sabe de conhecimento, para poder orientar o pessoal aqui a tomar as melhores decisões possíveis. Estou muito feliz aqui que você está com a gente aqui nessa finzinho de tarde, começo de noite, tá? Seja muito bem-vindo. Thiago, eu agradeço aí esse papo que a gente vai ter aí. Eu espero que o que eu puder informar no momento eu informo, o que eu não puder, qualquer coisa eu informo a pessoa que estiver nos assistindo depois, mas Legal, procurar trazer a melhor informação possível, né? Esse legal, cara. investimento em ouro e Que os legal. similares dele aí. Uhum. Eu leio bastante, né, cara? Assim, eu gosto muito desse mundo, do mundo do dinheiro, do mundo, né, da liberdade financeira. Já li muitos livros assim voltados dentro dessa área. E um escritor que eu gosto demais, cara, é o Robert Kiyosaki, né, que é o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre. E ele diz, cara, que o Sim. ouro é o dinheiro de Deus, né? Que foi Deus que criou esse, não é o dinheiro de papel, né? Que o homem criou, né? Para a gente entrar nesse assunto, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal conhecer você, por consequência também a Ouro Minas, e aí depois eu tenho umas perguntas aqui bem legais para você sobre essa área do investimento em ouro, como que isso funciona, enfim, se puder trazer para a gente um pouquinho da tua história, acho que vai ser bem legal, cara. Tá bom. Thiago, bom, meu nome é Juarez, como você disse aí, eu sou o presidente de honra aqui da Ouro Minas. A Ouro Minas é uma empresa que tem experiência no setor de ouro há cerca de uns 40 anos e o produto dela é ouro e na parte de câmbio também, câmbio em pagamentos internacionais, câmbio na área de turismo também. E Legal. no ouro nós fazemos exportação, nós vendemos para bancos também e vendemos também para pequenos investidores e médios investidores. A Ouro Minas é uma empresa que ela nesse longo dos anos vem procurando informar a melhor forma da pessoa poder investir em ouro ou deixar um pouco do seu patrimônio em ouro, que assim eu prefiro falar, porque eu considero o ouro mais em patrimônio do que investimento. Então Uhum. a gente tem procurado conversar com as pessoas, igual estou conversando com você agora, para que as pessoas entendam. Tem muitas pessoas que nunca comprou, nunca teve um pouco de ouro, porque achava talvez que era muito difícil, que era muito distante. Uhum. Mas essas conversas que nós estamos tendo justamente é para facilitar esse entendimento. Que legal, cara. E quando você fala de ouro, assim, não é da pessoa comprar um cordão de ouro, comprar um brinco, comprar algo nesse sentido, né? Assim, né? Porque tem gente que até fala, nossa, vou comprar um cordão de ouro, um brinco de ouro, nessa categoria de investimento que você está se referindo aqui, claro, né? Não, na verdade, o ouro que tem nas joias, contido nas joias, existe ali o custo de fabricação, o custo do design, então ele acaba Uhum, tendo um valor agregado maior. Mas, porém, se uhum, você for vender essa joia de ouro, você vai acabar tendo uma diferença, porque você vai tirar os agregados, você vai tirar uhum, o design, você vai tirar ali a prata, o cobre que foi colocado naquela peça para poder criar resistência. Com isso, este vai ter um valor bem menor se você, uhum. caso for vender a sua joia.
Uhum. A joia, no caso, que envolve mais é o custo mesmo da. Assim, claro que tem, né, o ouro em si, né, mas é a mão de obra também, ela acaba, vamos dizer assim, colocando um preço muito acima do que o próprio valor da matéria-prima mesmo em si, né? Como que começou, cara, assim, a Ouro Minas, né? Você falou que tem 40 anos já, né, de atuação. Como que começou? Foi criação sua, familiar? Como é que foi o início disso tudo? Bom, eu vi que eu acompanhei algumas coisas de você aí, e você gosta de superação, né? Você Uhum. gosta da pessoa se alavancar, se superar. Bom, eu sou mineiro, né? Mineiro, saí de Minas com 6 anos de idade, mais ou menos. Fora eu tenho mais 10 irmãos, nós somos em 6 homens e 5 mulheres. Uhum, Moramos no Paraná. No Paraná, meu pai enfrentou algumas dificuldades no Paraná, porque meu pai plantava fumo, e uhum, no Paraná dava uns pés de fumo muito bonito, porém não dava qualidade. Dava uns pés de fumo umas folhas muito grandes, não dava uhum, qualidade. E ali meu pai passou algumas dificuldades. Então ele começou a fabricar rapadura, então começou a vender rapadura, começou a fabricar cachaça. Eu sempre disse que meu pai fez tudo certo na hora errada. Rapadura hoje é caro, cachaça é caro, mas naquela época era muito barato. É como se fosse o preço de hoje, um litro de cachaça seria o quê? R$ 5. E hoje é caro. Rapadura, né? Hoje é açúcar mascavo. Então, uhum, acabou tendo tudo isso. E nessa época, uma certa época no Pará, teu irmão meu chamou Rogério. uhum, E ele, meio desgostoso da situação ali, eu peguei, na época, eu estava trabalhando no banco, eu trabalhei nas casas pernambucanas, uhum, fazendo pacote e fazendo limpeza lá. E depois eu fui trabalhar no Banco Itaú, como boy do Banco Itaú. E esse meu uhum. irmão, naquela situação, que ele achou um pouco difícil, tal, e de fato era um pouco, ele pegou, viu um pequeno papel, pequeno, falando do Eldorado no Mato Grosso. O que ele fez? Ele pegou e fumo também, né, que tinha lá o fumo e a rapadura. Ele pegou esse papelzinho e foi para o Mato Grosso para vender o fumo e vender a rapadura. Quando ele chegou no Mato Grosso, um cara vendeu o fumo, um cara não pagou, e a rapadura também. E um cara deu carona para um cara, o cara roubou o Fusca. Roubou o Caraca. Fusca. Aí ele ficou lá, a pé, sem dinheiro, sem nada. Aí tinha os garimpeiros naquela região de Alto Floresta, que a gente estava naquela região. Uhum, E os garimpeiros entravam por meio daqueles matos e tal. E ele acabou pegando um serviço de carregar romanchim nas costas uhum, para levar as compras, né, que se faziam e tal. E ali ele ia no mato, levava as compras e trazia o ouro do pessoal, vendia na cidade, comprava mais compras. E ele sumiu. Depois de um ano, eu e o Robson, um outro irmão meu, eu peguei umas férias do banco lá, fomos de ônibus do Paraná para procurar meu irmão. E encontramos ele lá em Paranaíta, que é vizinho de Alto Floresta. uhum. E ali o meu irmão acabou vindo para a cidade e nós começamos um cara convidou a gente para ele, né, praticamente, para pegar o ouro comprar ouro dos garimpeiros, já que tinha muito relacionamento com os garimpeiros. Então Uhum. comprava o ouro dos garimpeiros. E quem comprava esse ouro, ia lá, comprava esse ouro, era o Eike Batista na época. O Eike Hum. Batista. Então, e ali nós começamos na compra e venda, compra e venda, compra e venda. Havia Interessante. uma liberação do governo ali, onde ele permitia que os garimpeiros tinham uma área para trabalhar, cada um tinha a sua carteira de garimpeiro. Inclusive, a Caixa Econômica, na época, era muito atuante na compra. A abertura desses garimpos tudo foi pela Caixa Econômica. Houve umas normas, Uhum. foram muito bem organizadas. Então, de lá para cá, ela entrou. Aí depois os impostos subiram muito e tinha que se ter uma distribuidora, tinha uma DTVM para poder se comprar, onde o Uhum. imposto era menor porque era um ativo financeiro. Foi onde nós Uhum. adquirimos uma DTVM e o trem foi andando, foi andando, foi andando. E no fim tivemos que vir para São Paulo e acabou dando certo. E a Que coisa andando legal, bem. que legal. Você contando a história aí, eu tenho tem um autor que eu gosto demais, que ele é muito popular, até pelo livro chamado Quem Pensa Enriquece, né? Tem uma frase nesse livro que ele fala assim, né? Toda diversidade carrega em si um benefício equivalente, né? Então, você falou, foi o Rogério, né? Seu irmão foi para lá, né? Teve a diversidade de, enfim,
de perder o fumo, perder lá a rapadura, mas teve um ganho equivalente de surgir uma mina de ouro praticamente, né? Ele bem no diante da vida dele, né? E é Sim, interessante perceber que tem pessoas que conseguem enxergar essas oportunidades, tem muitas pessoas que às vezes se cegam, né? Quando alguma adversidade acontece, né? Eu acredito muito nisso, que se tem alguma adversidade acontecendo é porque tem algum benefício equivalente ali para aquilo que está acontecendo, né? É, uma pergunta que eu acho que, assim, que é legal, né? Até a gente entender, o Brasil mesmo ele passou por uma mudança de moeda, tem pouco mais, vai fazer 30 anos daqui a pouco, né? Foi em 94, né, que foi estabelecido aí o padrão, né, o real, né, como moeda, e antes disso, né, antes do real teve, enfim, cruzado, cruzeiro, teve uma opção de moeda, né? O ouro é um meio de troca que ele tem centenas de anos, né, cara? É, por que, que o ouro ele acaba sendo considerado um porto seguro para muitas pessoas em relação a preservar patrimônio, através de tanto tempo, né? Porque não é uma coisa tipo de agora, não é uma novidade, não é uma moda, né? Vamos dizer assim, né? Como às vezes talvez alguém possa acabar confundindo. Por que que isso acontece com o ouro? Qual que é a sua percepção, a tua visão em relação a isso? bom, esses dias eu estava olhando na internet, eu vi uma brincadeira que uma mulher fez, né? Ela falou que ela foi comprar um negócio, ela deu um pedaço de papel com escrito 100 e o cara pegou, cobrou dela, comprou o negócio e o cara devolveu para ela um papel quase igual, só que está escrito só 10. Então, o, então, o que ela quis dizer com isso? Eu troquei um papel, o que mudou foi só ali o número. Na verdade, Uhum, o papel é uma forma de troca, uma forma de colocar um valor como se fosse um documento que o governo te deve aquilo. uhum, Então, na verdade o papel é papel. Ele só está uhum, escrito ali o que ele simboliza em trabalho, valor, aquela coisa toda. E o uhum, ouro, ele tem alguns valores. O ouro tem um valor na área da beleza, igual você diz, na questão da joia, ou coisas uhum, assim. O ouro tem o seu valor nas áreas aviônicas, porque ele é antioxidante, ele não é oxidante, né? Ele não oxida, ele não é uhum, antioxidante, ele não oxida. E ele também tem a parte, o valor dele na área industrial. Então ele tem um valor agregado, além de ser praticamente uma moeda. Porque uhum, antigamente, no tempo do metalismo, então o ouro foi colocado como um material de troca. Então uhum, se criou, igual se cria um papel hoje, se criou o ouro para ser uhum, objeto de troca. Então os uhum, países começaram a fazer as suas reservas em ouro e através do ouro sabia se ele tinha muito ou tinha pouco. O que, uhum, que ele tinha mais, o que, que ele tinha menos. Então, com o tempo, inclusive durante muito tempo, os países, para emitir a moeda em papel, eles tinham que ter o lastro em ouro. uhum, Mas certo. aí passou o tempo, cortaram esse lastro, aí começou a ter Uhum, outros valores tecnológicos, outras coisas assim. Então, o uhum, ouro, ele, além de ser um material de utilidade na indústria, tanto na eletrônica, então em outras indústrias também, ele tem o seu valor que foi colocado como valor financeiro lá atrás. Então, E, na verdade, o ouro foi o único produto que nunca veio a zero, né? Ele nunca uhum, veio a zero. Um produto financeiro que nunca veio a zero. Ele já baixou várias vezes, uhum, subiu, abaixou. Então, ele dá essa segurança para as pessoas, assim, na questão de patrimônio. É uma coisa que o cara comprar um apartamento, e aquele apartamento às vezes valorizar bastante, às vezes não valorizar tanto, mas ela uhum, acaba tendo aquele valor firme. Então, uhum, desde os tempos primordiais, ele já tem essa característica. uhum. Muito legal, né? Uma coisa que é interessante do ouro também é a sua escassez, né? Porque acho que o que faz o papel moeda também perder o valor, que nem você trouxe o exemplo da mulher, né? Um papel com 100, agora o papel com 10, né? O que acaba acontecendo é que o papel moeda ele passou a ser impresso sem ter o lastro no ouro, é, principalmente em 1971, quando o presidente dos Estados Unidos acabou com esse lastro ali, né? E aí o que a gente vê, né? Eu moro nos Estados Unidos, eu sei um pouco sobre isso, porque os Estados Unidos é um país extremamente endividado exatamente por políticas de imprimir dinheiro, né? Então, imprime dinheiro sem ter o lastro. Então, se não tem lastro, o dinheiro ele deixa de ser um ativo escasso como é o ouro, e ele acaba perdendo seu valor com o tempo.
E o ouro já é diferente, né? Porque o ouro, existe todo o trabalho que existe para poder existir a mineração do ouro, né, em si. Então, além de ter o trabalho, também existe a dificuldade de conseguir se acessar o ouro em si, porque ele é escasso, né? Se a gente encontrasse, se o ouro fosse igual à areia da praia, ele não teria o valor que tem, nem duraria essa percepção de valor durante tanto tempo como vem, quando ele vem sendo realmente perene nesse período todo, né? E uma outra pergunta, assim, que eu acho que tem a ver com essa percepção, né, assim, de ser um porto seguro em relação a investir, quais são as maneiras que você acha que são mais comuns, assim, de se investir em ouro? Tem jeito mais comum, tem jeito que é mais difícil, mais complexo? Não, o ouro você tem condições de investir nele de várias formas. A forma que eu acho mais para a pessoa que queira investir em ouro, mais viável, eu acho que é a forma dele comprar, guardar. Então ele Uhum, compra, ele tem um lugar na casa dele, um cofre, alguma coisa, compra e guarda lá. Aí vira um ativo absolutamente dele. Ele é uhum, dono absoluto daquilo ali. Então uhum, existe também a forma dele comprar e deixar guardado. Pode comprar através de corretoras, que ele pode deixar, a corretora entra na bolsa, compra para ele, deixa custodiado. Essa uhum, custódia tem um custo mensal, é cerca de uhum, 0,1 ou 1 grama por quilo. Então uhum, ele tem também as ETF também, que ele pode comprar através das ETFs. Então, mas a forma mais. E nós temos também um aplicativo que chama Ouro Minas App, que uhum. a pessoa compra pelo aplicativo, ele pode comprar e vender a qualquer momento. O dinheiro sai Legal. da conta dele, o dinheiro entra na conta dele, é uma forma muito fácil. Uma forma Uhum, muito fácil. E dentro, inclusive, de pouco tempo, nós vamos estar fazendo uma propaganda mais ofensiva em cima uhum. desse projeto nosso aí. Que Então, legal. mas a forma de se comprar, a mais fácil é ele tendo o ouro guardando. Por quê? Na bolsa você vai comprar e para você retirar, o mínimo é 250 gramas praticamente. Uhum, Então, quando você vai retirar, você tem que ligar para sua corretora, ligar na bolsa, a bolsa liberar, e tem que ir lá, tirar com um carro forte, que eles não permitem nos bancos custodiantes que você vá lá pessoalmente tirar. Você uhum, acaba tendo uma dor de cabeça para pegar aquele ouro lá, então acaba ficando muito difícil. Aí acaba desanimando a pessoa em comprar uhum. o ouro. Já o que nós fazemos? Nós fazemos um bom cadastro da pessoa, a pessoa comprova a capacidade financeira de se comprar o ouro. Então, ele compra, ele pode pegar na empresa o dia que ele bem entender, ou a empresa entrega na casa dele, ou se ele mora fora aqui também da cidade de São Paulo, ele entrega também. Então, Legal. a facilidade dele comprar e ter esse ouro como patrimônio próprio, eu acho que é a Uhum, forma mais fácil. Ou também, legal. existe também pequenas barras de ouro. Vou pegar Uhum, aqui fora, você vê, ó, pequenas barras de ouro. Deixa eu ver aqui, pegando uhum, aqui, ó. Tá vendo legal. aqui? Essa Ó, tem quantas gramas? 50 gramas. Uhum, legal. São pequenas barras de ouro que, que a pessoa pode comprar até de 1 grama. A partir de 1 grama Uhum, ele pode comprar e guardar e vem nessa embalagem bonita aqui, ó. Bem uhum, guardado, porque isso aqui é legal. um lacre e um certificado de garantia que a pessoa tem. Uhum, entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, esses tipos de investimento, por exemplo, através de corretora, você comprar um ETF, ou você fazer um investimento nesse formato. Essas empresas têm o lastro? Elas têm o ouro ou ela faz, por exemplo, uma paridade com o valor do ouro e você faz o investimento como se estivesse comprando uma ação, por exemplo, de uma empresa ali, e na hora que quiser, ela vai lá e te devolve o dinheiro. Você sabe Não, disso? é mais ou menos isso. É uma coisa valorizada praticamente em ouro. Uhum, Então, coloca igual a aplicação em ouro e multimercado, né? uhum, Você faz a aplicação, mas na verdade ele tem até um limite ali, que se ele subir tanto, a uhum, corretora praticamente não vai pagar, e se abaixar tanto, também não. uhum, Então, ele cria um limite ali para você ter uma operação dessa. uhum, entendi. Mas assim, essas corretoras, por exemplo, eles têm o estoque em ouro? Não, Tipo, não, não não tem, tem o né? estoque. Eles Não tem. colocam a valorização e pode puxar o estoque se a pessoa quiser retirar a Uhum. mercadoria, entendeu? Acho que deu uma travada aqui no vídeo. Deixa eu ver aqui se. Acho que voltou. Perdão. Então, assim, Tá. essas corretoras. É bom, acho que assim, é bom até para o pessoal saber. Então, assim, não é que a corretora exatamente ela tem
sei lá, 1.000 quilos de ouro lá e disponibiliza aquilo para venda. Não, Ela faz a negociação em cima do valor, né? em cima do valor, exatamente. Entendi, entendi. Então, acho que isso é bom também pro pessoal também saber, né? Assim, para às vezes não confundir que está fazendo uma compra do ouro em si, quando na verdade está fazendo uma compra numa garantia de que aquilo tem aquele determinado valor, né? Uma coisa que é legal, cara, assim, até porque hoje, como a gente ia fazer a live, né? Eu mandei um áudio para um grupo de mentoria que eu tenho, que a gente fala sobre investimentos e tal. Eu estava falando sobre isso, né? O ouro, praticamente qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas sabem que ouro é ouro, né? Elas sabem o que significa ouro e o que representa ouro, né? E diferente do papel moeda, né? Porque o papel moeda, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, se eu vou para os Estados Unidos, lá não aceita real, lá eu tenho que fazer o câmbio pro dólar, né? Então, e se eu for para a Europa, lá é para o euro, se eu for para, sei lá, outros países, eu vou ter que mudar também o câmbio, né? Então, o ouro acaba, de uma forma ou de outra, sendo uma moeda que é universal, né? Eu nem sei, é correto chamar o ouro de moeda? Pode, eu acho que pode. Ele, na verdade, é um valor monetário, né? Valor monetário, né? É um valor monetário. Você pode, eu acho que pode chamar de moeda. Sim, aliás, ele foi tratado como moeda de troca, assim, entre as pessoas muito tempo, né? Uhum, Ele era um produto de moeda mesmo, da pessoa pegar, pagar com ouro, pagar com uhum, moeda. Então pode entendi. chamar de moeda, sim. Mas aí deve ter, assim, pelo que eu já li da história do dinheiro, né, deve ter ficado meio complicado fazer essa migração, né? Poxa, quero pagar alguma coisa, aí tem que passar um saquinho de ouro para alguém, quero pegar o troco, Não, aí tem mas que hoje em pagar, e dia, depois que virou a nota promissória, né? Que depois que foi virar a nota de dinheiro, né? Mas isso há muitos anos atrás, né? Na forma como era sim. existia essa troca, né? Mas o ouro, ele, se você for observar bem, é como se fosse uma criptomoeda de muitos anos. Uhum, Você pode emitir, por exemplo, um valor sobre ele e ir negociando. E ir uhum, negociando. Lógico, as pessoas têm que ter qualquer assunto, tem que ter uma seriedade sobre o assunto, né? Mas uhum, ele tem uma. Você não precisa estar entregando ouro para um para outro. Você pode entregar um uhum, documento que questiona que vale ouro para um para outro. Você acaba tendo que uhum, fazer. Igual as letras de câmbio antigamente, né? Na uhum, verdade, eu entendo que as criptomoedas de hoje são as letras de câmbio antigas. Eu uhum, entendo que seja isso, porque a letra de câmbio era uma letra de troca. uhum, Então as pessoas trocavam um documento de outro, tal, e hoje qualquer empresa pode fazer sua criptomoeda, uhum, valorizando, colocando os seus ativos à venda em forma de criptomoeda. Aqui tem muitos que fazem isso, uhum, mas e o ouro também ele tem essa colocação. Inclusive eu fiz um pedido na CVM nesse uhum, aspecto do ouro ter um valor como se fosse uma criptomoeda. Estou aguardando a uhum, CVM responder. uhum. Legal, né? Pareado ali, né? É, Um com o outro, né? Legal. Uma outra pergunta aqui, assim, que eu acho que isso tem a ver mais com a sua operação aí, né? Como é que funciona o consórcio de ouro? Tem consórcio de ouro também? tem. Tem um consórcio de ouro que nós somos parceiro de uma Uhum, empresa, mas ele funciona igual um consórcio normal. É a uhum, mesma coisa, o mesmo processo. Se a pessoa for contemplada no consórcio, ele vai receber, em vez de um carro de, sei lá, de 20 mil, ele recebe uma barra de ouro de 20 mil. Aí ele vê se uhum, ele quer guardar, se ele quer revender, se ele quer negociar, coisa parecida. Diferente do carro, não tem placa, e diferente do uhum, carro, não tem a, a questão de você colocar esse bem em garantia. Então, uhum, exige um pouquinho mais de cuidado na hora do cadastro, para que a pessoa, quando pega o ouro, às vezes ele quer vender e fazer alguma coisa, pagar um carro, pagar uma casa, outra coisa que ele uhum, queria fazer, ou mesmo guardar. Mas o uhum. processo é igual. Legal. Me veio uma dúvida aqui, cara, assim, na cabeça que eu nunca tinha pensado nisso de uma outra maneira. Mas eu acho também assim, porque o ouro também existe a possibilidade de você transformar ele, né? Não tem como. Se alguém for assaltado, não tem, sei lá, de custodiar em casa, né? Guardar em casa, ela não tem nenhuma maneira de, sei lá, de saber para onde que esse ouro foi, né? Não tem essa possibilidade, né? Não, até hoje não tem.
Uhum. Mas daqui, não sei se em pouco tempo ou longo tempo, parece que a Polícia Federal ela está fazendo uma forma de criar um DNA do ouro. Ah, Se que criar legal. de fato esse DNA e você tiver com ouro e tiver ali com algum código dentro da barra, então Uhum. acaba, se um dia achar em algum lugar, pode ser que você venha resgatar, né? Nossa, que interessante. Seria incrível isso aí, né? É, uma outra pergunta também, assim, tem o ouro, mas também tem a mina, né? Que é provavelmente onde que extrai, né? Onde se extrai o ouro. Existe tipos de investimentos também voltados também à mina ou só no ativo final mesmo? Não, existe também nas minas, através de ações, Uhum, existe clube de investimento e outras formas. Porém, tem que prestar muita atenção quando for comprar esses produtos para saber se está registrado na CVM, para a uhum, pessoa não entrar numa fria aí, porque é muito fácil a pessoa pegar uma mina, falar, vamos investir na mina, vai dar ouro, tal, tal, mas peraí. E aí está cercado de garantia jurídica daquilo, então tem que se prestar muita atenção para evitar de cair algum conto aí que não é uma coisa verdadeira, né? uhum. Para o pessoal que não sabe, né? A CVM, né? Você explica para o pessoal o que é CVM? A CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, é Uhum, que controla as empresas financeiras do setor financeiro para ver a sua atuação, para ver se ela está apta a estar no mercado, se tem alguma coisa que impede ela de estar no mercado. Inclusive, todo produto que é oferecido às pessoas em forma de investimento uhum, financeiro é passado pela CVM, para ela dar o carimbo dela de que aquilo está de fato pronto para ser colocado no mercado. uhum. Legal, eu sei, mas assim, acho que alguém pode estar talvez entrando nesse mundo agora e talvez, poxa, o que que significa essa sigla e tal, então acho que é legal a gente deixar claro, né? Deixa eu perguntar para o pessoal que está aqui com a gente, né? Pessoal, aproveita e convida um amigo aí, um familiar para poder se juntar. A gente aqui nessa live também é um conteúdo muito riquíssimo, né? Assim, literalmente, né? Falando de ouro, né? Esse conteúdo aqui vale ouro, então convida aí quem vocês puderem. É, aperta no aviãozinho aqui embaixo, aperta no coraçãozinho também para ajudar esse ouro aqui de conteúdo chegar para mais pessoas, né? É, uma pergunta assim, né? Quanto que está valendo o ouro hoje? Né? Ele é medido por quê? Grama, onça, quilo? Como que é essa medição e quanto que vale mais ou menos o ouro hoje? O ouro hoje, o ouro puro, está valendo R$ 278 a grama. Uhum, 278. Porém, ele é cotado em onça, em dólar. uhum, Uma onça tem 31 gramas, aproximadamente 31,104 gramas. uhum, Mas hoje vai estar cerca lá dos 1.670 dólares a onça. uhum, Então é só você pegar os 1.670 dólares e dividir por 31,104. Aí vai dar o uhum, valor em dólar de cada grama. uhum, Então, mas hoje a grama vai dar na faixa de R$ 278 a grama, uhum. mais ou menos. A Então, é grama, né? sempre cotado na onça, de Entendi. 31,104. Legal, legal. E outra coisa, assim, isso a gente está falando da onça, né? Então, que são 31 gramas que você falou, né? É. 31 gramas, né? Existe alguma forma de comprar fração de onça? Por exemplo, no caso, gramas, só é possível comprar essa mínima quantidade? Como que funciona em relação a isso? Não, a pessoa pode. Esse é o fator para poder o preço, para ter o preço internacional do ouro. Agora, a pessoa pode comprar a partir de 1 grama. Mas acho que deu uma, A pessoa. deu uma, deu uma travadinha. Juarez, só um segundo, vamos lá. Tá, Deu uma travadinha no vídeo aqui, calma aí. tá. Vá, Melhorou? agora voltou. Legal. Então a Então, pergunta foi, na hora que você começou a falar se podia comprar uma fração ou não, foi a hora que travou, pelo menos aqui para mim, não sei se travou também para o pessoal, mas se você puder repetir, por favor. então, aqui na Uruminas, você pode comprar através de 1 grama. Uma, duas, Uhum, 3, 4 gramas, não tem problema. legal. O fator das 31,104 é o valor para referência de cotação internacional. Mas a pessoa Uhum, pode comprar de 1 grama, de duas, a partir de 1 grama. Aqui no Uruminas nós vendemos a partir de 1 grama. entendi. E se a pessoa quiser comprar 1 grama, ela consegue ter Sim, 1 grama de ouro em casa? sim, consegue ter 1 grama de ouro em casa.
Que legal. Qual o tamanho que é uma, é o que? Tipo um grãozinho de. Não, a Uruminas, ela fez um sistema que para a barra ela fica mais larga ou mais estreita, mas o tamanho Hum. não variar. Vou te dar um exemplo Ah, aqui, ó. entendi, entendi. Essa aqui, ó, é uma de 2 gramas, certo? Uhum. É desse tamanho. Que Essa legal. aqui, ó, é uma de 5 gramas. É desse Entendi. tamanho. Essa Uhum. aqui, ó, é de 50 gramas, do mesmo tamanho. O que Caramba. muda é a espessura. Por que Entendi. que foi criado isso aqui na Urminas? Porque você reparou que a nota do dólar, independente se é US$ 10, US$ 100, tudo do mesmo tamanho? Uhum. Então, nós criamos um jeito que a barra até 50 gramas ela tem o mesmo tamanho. Só a espessura que aumenta ou diminui. Porque se você for pegar, de fato, uma barra de 1 grama e fazer ela virar uma pelotinha, vira uma pelotinha bem pequenininha mesmo. Uhum. Que Fica meio, legal. acho que fica meio sem graça, sabe? Acho que ela Aham. fica mais, Pô, tá aqui mais meu ouro, aí vai imponente. lá um grãozinho de areia, né? Mas legal, né? Então acaba tendo uma parte, não vou dizer estética, mas acho que ajuda também a expressar melhor Sim. o, né, o ouro não é pedra, não é pedra preciosa, né? Ouro é ouro, né? Acho que não precisa nem Não, é um muita metal explicação. precioso. Metal precioso, isso, metal Metal precioso. precioso. Tem as pedras Obrigado. preciosas e metais preciosos. Então, a partir de 1 grama já é possível se investir em ouro, né? Sim, a partir de 1 grama. Legal. A partir E de uma assim, na grama. sua visão, hoje a gente tem, assim, eu vou falar talvez centenas, talvez até milhares, principalmente com essa era da internet, né, milhares de tipos de investimento que a gente pode fazer, correto? Então, mercado financeiro, e dentro do mercado financeiro existe centenas de opções, provavelmente, e tal. Por que que o ouro, até com o passado dos anos, das décadas, continua sendo um bom investimento, né? Por que que as pessoas, por exemplo, deveriam investir uma parte, de repente, do seu patrimônio, uma parte de dinheiro em ouro e talvez em não outros ativos financeiros? Você acha que pode ter os dois? Você acha que teria que ser tudo ouro? Eu tenho minha visão em relação a isso, mas claro que eu gostaria de saber da tua visão em relação a isso, né? Você já viu umas coisas assim que, às vezes, 3 pessoas passam correndo, todo mundo está correndo atrás, não sabe nem por que está correndo. Fala, já estou Total. correndo, vou correr, né? Então, existe um valor, igual eu te falei, você tem um valor tecnológico, tem um valor monetário dele. Porém, as grandes potências do mundo, eles guardam ouro. Uhum. Tem algum motivo? Se não tivesse alguma expectativa, algum motivo para isso, eu acredito que não guardaria. Os Estados Unidos é o que mais guarda, por exemplo, que é a maior Uhum. potência do mundo. Por que que ele faz isso? Tem um propósito. Então, Uhum. isso faz com que as pessoas possam seguir um rumo, um caminho, uma, Uhum. uma, como se fosse uma orientação. Os grandes países mais ricos do mundo são os que mais têm ouro. Se Uhum. o ouro se ele não tivesse essa força, por que o acúmulo dele não seria com os países mais pobres? Ah, já que não tem valor, deixa ele guardar isso Uhum. aí. Mas não é bem assim. Os países Verdade. mais ricos do mundo são os que guardam ouro. São os que Uhum. guardam. Por exemplo, a Rússia, nessa guerra que ela teve agora, esse problema que ela vem acontecendo, ela tinha uma Uhum. reserva muito grande de ouro, a moeda dela caiu 50%. Uhum. Eu acho hoje, particularmente, que ela vende muito ouro no mercado. Então, é que o ouro não está subindo, já tem uns 6 meses. Uhum. Eu acho que ela está enfiando muito ouro no mercado, em vez de... Porque quem vai aceitar a moeda da Rússia hoje? Difícil. Uhum. Então, Difícil. estão aceitando produto, estão aceitando gás, estão aceitando outros produtos, aceitando ouro, mas a moeda, papel deles, não. Uhum. Isso não estão aceitando. Então, Verdade. E não perdeu o valor, né? O ouro não perdeu o valor. Então, acabou tendo uma paridade ali, se eles têm esse tipo de reserva, né? Quase como se eles fossem utilizar o papel moeda, mas pagando numa coisa sem perder o valor, né? No caso do papel moeda, né? exatamente, exatamente. Então, quando a pessoa fala para ela guardar um pouco de ouro, guardar alguma coisa, aí você vê, o que eu vou fazer guardando ouro? Puxa, você Uhum. guarda tanta coisa sem saber muito o que fazer. Você guarda, você compra um negócio e põe na parede ali e fica ali enfeitando 10 anos sua casa. Você pagou lá, sei lá, R$ 500 naquele enfeite ali, fica lá 10 anos enfeitando. Para que comprou?
Então, a pessoa fala, para que eu compro ouro? Exatamente para isso, para você ter uma reserva, para a pessoa ter uma emergência, ele está ali, ele tem um apoio financeiro. Então, às vezes ele pensa que na verdade a pessoa não pode pensar que quando ele compra o ouro, quando ele tem um patrimônio ouro, que ele está gastando dinheiro. Ele não está gastando dinheiro. Esse pensamento tem que não pode. Outro dia uma pessoa me perguntou, mas eu agora não posso gastar comprando ouro. Eu falei, peraí, não. Você não Calma aí, está né? gastando dinheiro comprando ouro. Você está comprando ouro, é um produto que você sai dele a qualquer momento que você quiser. Ele tem uma liquidez muito grande. Aliás, um dos Isso produtos que com eu ia mais liquidez no perguntar. mundo. Isso que eu ia perguntar. Como que é em relação à liquidez do ouro, né? Porque assim, a gente tem um metal precioso, né? Mas qual que é se existe uma dificuldade de converter ouro em papel moeda para poder se utilizar, né? Porque né, não dá para alguém chegar, na maior parte das vezes, numa loja para poder pagar algo com ouro, né? Ela precisa fazer essa conversão em papel moeda. É fácil de se reconverter, né, o ouro para papel moeda e assim por diante? Tem essa facilidade? Tem essa facilidade, sim. Qualquer lugar que você vê uma joalheria, que você vê. Todas as cidades do Brasil, acredito que tem no mínimo um ourives ali naquela cidade. Uhum, Então, esse ourives é o que sabe conhecer o ouro, ele sabe avaliar, sabe vender, sabe uhum, fazer a compra. Então, a facilidade de venda é muito grande. Aqui, uhum, por exemplo, se você tem ouro, vender lá no leilão da Caixa Econômica, você consegue vender. A Ouro Minas ela faz a compra de outras empresas também. Ela compra nos postos dela. Então, a dificuldade não existe na venda de ouro. É uma liquidação imediata. imediato, né? Enquanto você estava falando aqui, eu abri aqui para poder fazer uma pesquisa rápida, que eu acho que é até uma informação que é interessante, né, assim, pro pessoal, né? Do preço do ouro, mais ou menos ali quando se iniciou a pandemia, né? Então você vê um momento de crise, o ouro acabou tendo uma boa valorização naquele momento, né? Pelo menos desse gráfico daqui que eu abri, né? Porque é exatamente onde que se mostra que o ouro ele é um tipo de investimento que, em momentos de crise, os países acabam recorrendo a isso também de uma forma ou de outra, né? Então, deixa eu até ver que nos 10 anos, isso mesmo. Então, em 2020, pelo que eu estou vendo aqui, a onça valia mais ou menos US$ 1.550, né? Chegou a bater US$ 2.100 lá no ano, até o ano de 2020, né? Para você ver que teve uma, uma valorização ali naquele período em que o mundo em si estava em crise por conta da pandemia, né? Uma outra pergunta aqui, Juarez, que eu acho que vale a pena também. Então, você já respondeu, né? Pode ser investido a partir de 1 grama, né? Você falou que 1 grama está mais ou menos numa faixa de quanto? R$ 270, mais ou menos. Tá, legal. É, a outra pergunta aqui, né? Tem, assim, a forma mais comum de se ter ouro seria guardando em casa, né? Então a pessoa pode ter e guardar em casa, né? Agora, assim, por questão de, pensando em segurança, tá? Vamos supor que a pessoa assistiu essa live aqui hoje e falou, pô, tá aí, vou começar a fazer um investimento em ouro, né? Ter de repente, parte do meu patrimônio em ouro. E ela começar a acumular um pouco, né? Mais de ouro e daqui a pouco, sei lá, ela tem um valor mais elevado nesse tipo de investimento e talvez ela não se sinta mais tão confortável, de repente, de guardar em casa, seja lá por qual motivo que seja, né? Talvez por, enfim, segurança e tal. Quais outras formas que se existem de se manter ouro guardado, além Tem um dela ter em aplica... casa? ah, tá. Tem um aplicativo que eu falei para você que a Uruminas tem, que é o Uhum, Uruminas EPP. É um aplicativo uhum, que a pessoa compra e ali uhum, mesmo sai do dinheiro da conta dela, ela compra e esse ouro ele fica guardado numa empresa de segurança qualificada para isso. Mas quando uhum, ele está no aplicativo, ele fazendo a compra e fazendo a venda dele, ele uhum, consegue, ele consegue rapidamente fazer a compra, fazer a venda. Então ele tem essa facilidade e ele fica uhum, guardado num setor de segurança para ele e ele não precisa ter ele guardado em casa. E fica de uma forma que hoje as pessoas preferem mesmo, que é uhum, para se colocar ele no aplicativo. Então dá uma uhum, facilidade muito grande. Aí tem uhum, também, igual eu te falei para você, a operação de bolsa e as uhum. ETF, né? Que são um Entendi. pouquinho mais complicadas.
Uhum. Tá, mas assim, supondo que, vamos supor, eu fui lá e comecei a comprar aí umas barrinhas de ouro aí nos próximos 2 anos. Daqui a pouco eu tô cheio de barrinha dessa de ouro em casa aqui. É, tem alguma forma de eu guardar isso de uma maneira segura? Tipo, aí teria que reverter essa, tipo assim, essa operação. Vocês, por exemplo, a Ouro Minas Não, se recompraria você isso? tivesse Como é que seria? comprado, se você comprou e levou essas barras para casa, aí Uhum. você, lógico, você vai trazer ele na Uruminas, você vai vender, o dinheiro vai para sua conta e você pode colocar no aplicativo. Entendi, Aí você não entendi. fica com ele na tua mão. Dessa Uhum. forma, Legal. inclusive, ela faz de um jeito para que você não tenha deságio. Uhum, entendi. Legal. E assim, como que funciona? Você já falou um pouco sobre isso, né? Mas eu acho que vale a pena até para o pessoal ter uma noção, né? O ouro, ele acaba que o preço dele final é associado ao dólar, certo? Né? A onça é medida em Sim. dólar, né? Então, uma onça vale tantos dólares, como você falou, né? 1.800, 1.600, por aí. É, como que funciona essa paridade, por exemplo, em relação a real? Tem momento, por exemplo, que seja melhor para poder comprar ouro? Por exemplo, o dólar baixou, talvez seja melhor comprar ouro porque o dólar baixou, o dólar subiu. Claro que assim, na minha opinião, eu não acho que o ouro seja um tipo de ativo para ficar se comprando e se vendendo toda hora. Né? Assim, comprei, agora vou ter um lucro aqui em cima do valor do ouro e tal. Enfim, tem pessoas que com certeza fazem isso também. Mas como que funciona essa parte da cotação dólar, real? Vale a pena esperar algum momento específico em relação ao preço do dólar em relação ao real, uma vez em que o preço do ouro é precificado em dólar? Bom, é importante essa colocação tua, porque a cotação do ouro, você pega ali em dólar, por exemplo, se você pegar hoje, por exemplo, que está lá o 1.669 dólares. Uhum, Aí se o dólar estiver valendo aqui no Brasil hoje R$ 6, ele vai ter um preço em real elevado. Se ele estiver uhum, valendo R$ 5, ele vai ter um preço mais abaixo. Então, o uhum, ouro ele sofre essas duas variações em dólar e em real. uhum, Então, vou te dar um exemplo aqui. O ouro nos últimos 20 anos, ele sobrepôs ao dólar, se você tivesse te comprado ali, vamos comprar US$ 10.000 e US$ 10.000 20 anos atrás, ou 30, valiam 1 quilo de ouro. uhum, Aí você guardou 1 quilo de ouro, eu guardei US$ 10.000. Vamos supor que eu não uhum, apliquei, guardei. Hoje, esse 1 quilo de ouro vale US$ 50.000. Então, uhum, ele variou dentro do dólar, cresceu dentro do dólar, e com a uhum, moeda do país, ele acabou crescendo também com a uhum, moeda do país, com uma correção. Por exemplo, quando nós começamos a falar, você comentou que o Brasil, lá atrás, fez a URV, Unidade uhum. Referencial de Valor, que ele Sim. chegou, pegou, acho que era Cruzeiro, não lembro, fez Uhum. virar R$ 1. Mas ele R$ 1. virou o RV durante um tempo, que era 2.600 e poucos reais, ou coisa parecida. Então, Uhum. nós pegamos R$ 2.600, 2.600 cruzeiros, Sim. esprememos, fizemos virar R$ 1. Uhum. Depois disso, esse R$ 1 veio ter a sua desvalorização, tanto é que hoje precisa na época precisava de R$ 1 para comprar $1, mas hoje Uhum. você precisa de R$ 5 para comprar $1. Uhum. Então, mas o ouro, o que ele fez? Ele passou por isso. Ele passou por isso e chegou variando, sobrepondo sobre o dólar e sobre o real. Uhum. Então, não importa o que aconteceu na moeda, ele passou por cima disso. É como Uhum. se ele estivesse na piscina e passasse um furacão por cima e não Uhum. atingiu ele. É mais ou menos isso. Então, o ouro ele tem teve essa vantagem, né? E ele tem essa vantagem. Até hoje ele tem essa vantagem de quando tem esses tumultos, essa coisa toda, ele passa Uhum. por cima e vai embora. Isso é muito legal, né? Assim, e principalmente porque a moeda do nosso país, ela não é uma moeda tão estável, assim, já é muito mais estável do que era há 30 anos atrás, né? Trocava de moeda várias vezes, né? De época já para poder tentar salvar, até que teve esse plano realmente que foi o plano
né, o plano real, que é uma moeda que tá durando. A gente já tem aí quase 30 anos com essa moeda, né? Sim. Então, assim, mas mesmo assim, a nossa moeda ela não é uma moeda tão forte quanto é o dólar, tão forte quanto é, por exemplo, o euro, enfim, e outras moedas. E principalmente quando existem eventos dentro do país, como, por exemplo, a gente vai ter um evento agora, né, que vai ser esse segundo turno das eleições, geralmente isso, e assim, várias outras situações que podem acontecer, principalmente eventos políticos, né, pode acabar fazendo com que a moeda ela perca o seu valor ou até aumente seu valor. Tendo isso em mente, assim, para quem de repente nunca comprou ouro, é importante então ela estar realmente presente, consciente em relação ao valor do dólar no dia ou, enfim, nos últimos tempos, para poder fazer uma aquisição, de repente, dela ter uma melhor, assim, não vou falar rentabilidade, né, mas para ela poder comprar algo com, assim, comprar mais pagando menos. Vou colocar né, nessa conta aí, mais ou menos assim, simplificando, né? Tiago, eu estava explicando para você, eu vou complementar aqui com uma coisa. O Uhum, pessoal fala muito da questão da Argentina, os países que estão em dificuldade, essa coisa toda. Eu estive na uhum, Argentina agora, tem mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos. uhum, Fui lá fazer um passeio e tal. E o que acontece com a Argentina? Logo que o Brasil fez o Plano Real, depois de um tempo, eles uhum, fizeram também, através da Cristina lá, que era a presidente, fizeram, acho que uhum, foi através dela, fizeram também a adequação do dólar com o peso. uhum, Só para você entender a situação. uhum, Adequou, então, o dólar ficou falando um peso. Um peso. uhum, Só que ela colocou, ela dolarizou a moeda. E o Brasil não dolarizou. O Brasil boa, só equiparou. É muito uhum, diferente. O que uhum, acontece hoje? Hoje, nós achamos muito a moeda brasileira ter que comprar cinco reais para comprar um dólar. uhum. Lá na Argentina, começou praticamente na mesma época, o peso valia $1 também, só que hoje é 350 pesos para $1. A Nossa, situação que foi levada a isso. Virou 350 pesos. Então eles uhum. estão um pouco perdidos lá. Estão um pouco Bem perdidos nesse perdido. aspecto para poder equilibrar isso de novo lá. Ó, Uhum, tinha minas que foram fechadas, estou falando em abrir, minas de ouro, para uhum, poder o país produzir, ter valores. Então, inclusive lá, eu conversei com algumas pessoas e, uma pessoa pode comprar até $200 por mês. uhum. Por mês. Agora, o real, não sei. Eu sei que conversei com algumas pessoas que eles guardam o real para se garantir. Ele, Caramba, ele pega. Duas moedas que eles guardam: é o real e o dólar. caramba. Eu falei assim, nós reclamando da moeda e os caras guardam a moeda aqui para se garantir, né? É, Eu e falei, pô, eu assim, fiquei orgulhoso daqui, né? Fiquei orgulhoso. Falei, é, tá bom. eu acho que uma coisa que é legal é trazer para o pessoal também para, enfim, né, acho que para quem quer entrar ou começar a entrar nesse mundo de investimento, entender um pouco mais sobre isso, muita gente acha que o dólar, que o preço de um dólar ele não importa para nossas vidas, né? Porque para quem de repente não tem um conhecimento sobre o mercado financeiro ou não entende de moeda, pelo menos um pouco ou de economia, acha que o dólar ele só serve para o momento que você vai viajar. Ah, não vou viajar para fora, então não quero saber quanto que está a cotação do dólar. Mas o fato é que o dólar influencia praticamente Sim. quase tudo que a gente experimenta ou que a gente tem necessidade no dia a dia, o dólar influencia, né? A gasolina que se coloca no carro, às vezes dependendo o combustível que vai chegar para a gente, que vai ser distribuído para outro lugar, a comida que chega para a gente. Então, tem muitas coisas que o dólar acaba influenciando. E se as pessoas elas pararem para poder Fala entender pro um pouco César que eu mais tô na sobre isso, live, César. né, elas vão ver o quanto que é importante ter um conhecimento sobre a moeda mesmo em si. Né? Então, para que a nossa moeda ela acabe se mantendo forte também com o tempo, né? Que o dólar, que o ouro demonstra isso há muito tempo e tendo essa valorização, né? Então, por mais que ele tenha algum nível de volatilidade, né, com o passar do tempo, né, com o seu preço, mas a sua valorização com o passar do tempo, ela se demonstra ser muito forte até quando a gente compara em relação ao papel moeda. Foi o que você trouxe, né, em relação ao poder de compra de 1 quilo de dólar
há tantos anos atrás, com o poder de compra de tantos dólares naquela época ou tantos reais naquela época. Possivelmente se tivesse 1 quilo de dólar, o equivalente, 1 quilo de dólar não, 1 quilo de ouro, e o equivalente em dólar, o equivalente em real, se a gente fizesse esse avanço no tempo, 10 anos, 15, 20 anos, provavelmente 1 quilo de ouro hoje, convertido para papel moeda, compra muito mais do que aquela moeda, aquela quantidade monetária que existia na Sim, época, né? sim, você vai precisar de algumas vezes mais de dólar para comprar ouro. Algumas Uhum. vezes mais. Mas eu vejo nas suas colocações, Tiago, sobre a pessoa investir em alguma coisa. Engraçado, quando eu passo assim, algumas perrengues assim, preciso resolver algum problema, eu procuro sempre abrir a Bíblia assim e achar alguma frase ali Legal. que me dê assim, alguma inspiração. Uhum. Então, esses dias eu estava lá em Cuiabá, eu fui lá num local lá, e eu tinha que tomar uma atitude para resolver em produtividade, alguma coisa assim. Aí eu peguei, abri a Bíblia, no hotel tinha uma Bíblia de cabeceira, eu Uhum. peguei, abri a Bíblia assim, e eu tento tirar algum proveito daquilo. Eu leio assim umas Ah. 10 linhas mais ou menos. E Uhum. estava escrito o seguinte: não adianta a fé sem obra. Não Uhum. adianta a fé sem você ter atitude. Uhum. Então, quando uma pessoa tem fé, não basta ficar só na fé, porque a fé sem nada, ela não vai adiantar nada. Uhum. Agora, que atitude você teve? Eu tenho fé que eu vou juntar um dinheiro, tenho fé que eu vou fazer tal coisa, mas que atitude você está tomando? Perfeito. Que atitude você está tomando? Tem gente que pensa que vou aplicar um dinheiro quando sobrar. Se Uhum. pensar assim, É, provavelmente nunca vai fazer. nunca vai Porque nunca fazer. vai sobrar. Porque nunca vai. Não tem jeito. Até a pessoa bem não vai sobrar, porque ele sempre está fazendo alguma coisa. Então você Uhum. tem que ter atitude. Não adianta você ter fé. Você tem que ter fé e atitude. E as pessoas que guardam dinheiro é costume. Do mesmo jeito que a pessoa tem o costume de gastar. É Não tem verdade. pessoa que tem costume de gastar dinheiro, tudo que pega, gasta, gasta. É um costume. As Uhum. pessoas que guardam têm o costume de guardar. Então, a pessoa vai se acostumando a fazer esse tipo de investimento, acostumar a guardar, que seja outro produto, o ouro, uma parte, seja 10, 15% do que ele tem, para poder, é um Uhum. costume que a pessoa vai adquirindo esse costume, para ele poder ir criando um patrimônio. Muito Então, você legal. vê duas pessoas com as mesmas atitudes, sai do mesmo lugar e uma vai, a outra fica. Por quê? O costume diferente. A pessoa Uhum. tem um costume, um jeito diferente de pensar. Então, eu acho assim que quando a Show. pessoa quer emagrecer, o que ele tem que fazer? Tem que mudar os costumes dele. Se ele Uhum. costuma acordar de manhã e comer lá uma lata de manteiga inteira, vai ter que mudar esse costume. Vai ter que parar de Perfeito. comer lá de manteiga, vai comer alguma coisa mais leve. Então, se a pessoa ele sai toda vez que ele sai, ele arranja uma encrenca, tem que mudar o costume de não xingar as pessoas ou coisa parecida. Então, o costume é o que faz a pessoa criar algumas diferenças na vida dela. Então, tem Muito. pessoas que têm o costume de guardar dinheiro. Tem Uhum. pessoas que têm o costume de diversificar. Uhum. Então, às vezes a pessoa tem vontade de fazer, mas não consegue adquirir o costume com isso, sabe? Então ele Uhum. acaba sempre tentando. Por exemplo, desde jovem, desde menino, quando eu engraxei sapato também. Eu engraxei sapato, eu já vendi sorvete, já trabalhei na Pernambucana, de limpar o chão na Pernambucana, trabalhei de entregar cartinha do Banco Itaú, mas eu tinha o costume de guardar um dinheirinho. Eu Uhum. tinha o costume de guardar um dinheirinho. Eu não me lembro assim de ter ficado sem dinheiro. Eu não lembro. Eu sempre achava que eu tinha que ter algum dinheirinho na minha carteira. Esse Legal. costume, eu adquiri esse costume. Então, a pessoa muda os costumes, ele cria uma nova forma de pensar e ele vai. Por isso que você vê uma pessoa falando, eu fiz isso, tal, papá, eu consegui. Você criou um costume de fazer aquilo. Perfeito. Então, você acabou se dando bem com aquilo. Uhum. Muito boa colocação, muito boa colocação. É, tô cheio do que as pessoas falam. Parei para poder ver o que elas fazem, né? Porque falar, né? As pessoas falam, eu vou fazer, mas o momento realmente é
O que vai diferenciar é o que as pessoas fazem, né? O que você está falando, é o costume, né? Inclusive, né, eu gosto muito de leitura, como eu já falei, o livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala exatamente disso, de sempre se pagar primeiro e tirar uma parte do que você recebeu e você colocar esse dinheiro de lado, você fazer um investimento nesse dinheiro. Né? Como o nosso tempo aqui tá chegando ao fim, passou rapidinho, né? Foi bem legal, eu te agradeço demais. Queria que você falasse, né, assim, um pouco. Eu vi também que você tem um livro também, né? Que você falasse do teu livro pro pessoal aí, verdade. falasse do teu livro pro pessoal e falasse aí como o pessoal pode, enfim, querer saber mais, né, sobre esse investimento em ouro, né, conhecer um pouco mais a Ouro Minas, né? Aqui em cima, pessoal, eu acho que eu estou na parte de cima aqui do vídeo. Né? Se você tocar ali na minha imagem ali, aproveita, vai lá e já segue também a Ouro Minas, depois você vai lá, segue também Juarez, que aí vocês vão ficar mais por dentro, lá deve ter os links lá para você, enfim, saber um pouco mais, qualquer coisa manda uma mensagem lá no inbox também da Ouro Minas, lá, fala, poxa, vim aqui da live com o Thiago, estou com uma dúvida nisso ou naquilo, para vocês, enfim, estarem aí bem atendidos, tá? Queria que você falasse rapidinho aí do teu livro aí, antes da gente se despedir, e deixar uma mensagem final aí pro pessoal também. Tá. Ó, esse livro aqui, ó, chama Lei dos Meninos Homens. Ele é da editora CRV, é comprado pela internet. Por que eu escrevi esse livro? Por que eu escrevi? Porque o livro, o que eu escrevo nesse livro aqui? Alguns pedaços, assim, umas historinhas pequenas que eu passei na minha vida e o que aquilo me ensinou. Coisa Legal. boba mesmo, sabe? Algum detalhe e tal. O que aquilo me ensinou? O que aquela situação me ensinou? O que sentimentalmente, de forma empreendedora ou não, dificuldades ou não. Então, são coisas assim, contos, pequenos contos. E o que aquilo me trouxe de exemplo. Vou te dar um exemplo aqui, uma parte que eu escrevo no livro aqui. Eu peguei uma vez eu gosto muito de maçã. Eu como muita maçã. E eu aqui no escritório da Ouro Minas, inclusive, todo mundo aqui come maçã. Aqui se consome cerca de umas 80 maçãs por dia. Que legal, Porque, cara. aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha, que beleza, hein? Então, cada mesa aqui da nossa equipe aqui, eu perto da mesa, tem uma cesta de maçã. E ela é envolvida com plástico, por questão de higiene, né? Uhum. Então, e eu gosto muito de maçã. Só que a maçã, muitas vezes eu fui surpreendido com as maçãs. Eu conversando com alguém, eu abocanhava a maçã, quando eu vinha, ela estava linda a maçã. Mas, quando eu abocanhava, estava estragada por dentro, algumas delas. Uhum. Então, eu comecei a cortar as maçãs com faca. Corto com a faca, eu vejo e vou comendo. Vejo e vou comendo. Aí foi quando eu até falo de um ditado que fala confie, mas conferindo. Confie conferindo. Então eu passei a não comer aquela parte estragada da maçã. Então comecei a tomar cuidado. É uma das coisas que eu coloco no livro. Então, comendo maçã, eu aprendi que as pessoas são igual maçã também. Você, às vezes, vê uma coisa bonita na pessoa, aquela coisa toda, e por dentro, às vezes, não está aquela maravilha. Então, vai Uhum. devagar, vai com cuidado no que confiar, no que vai fazer. Tenha um pouco de atenção para não, sei lá, não cair num conto errado, principalmente na área de finanças. Uhum. Inclusive, as pessoas, ela acabam caindo em situações de golpe ou coisa parecida quando eles estão Uhum. com dificuldade financeira, não é quando está bem, não. É verdade. Um golpista, o cara tem lá, vamos supor que ele tem R$ 100. Um golpista chega para ele, vou fazer o 100 virar 1.000. Ele pega e dá o 100, tentando resolver o problema dele. E não vai resolver, vai acabar perdendo, é os R$ 100 que ele está com ele ali. Então, esses contos que eu escrevo nesse livro é exatamente falando as coisinhas que eu passei e que eu procuro, assim, o que eu aprendi com aquilo. Muito legal, muito legal. Juarez, muito obrigado, tá, pelo teu tempo, pelo seu conhecimento, enfim, compartilhar isso com o pessoal aqui. Essa live vai ficar salva aqui para o pessoal poder assistir depois também. Eu vou te pedir para você deixar suas considerações finais aí enfim, para o pessoal que conseguiu acompanhar a gente aqui ao vivo. E é isso. Obrigadão mesmo. Tiago, eu vi aí uma pessoa estava nos acompanhando do Reino Unido, como o espaço ficou pequeno hoje, né? É verdade, cara. Tudo ficou muito mais perto. Bom,
dizem que quando se juntam duas pessoas, elas se formam um time, né? E nós estivemos aqui conversando com várias pessoas, explicando o que nós podíamos explicar. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui com a Urminas aqui, que ela vai esclarecer. Talvez que eu não tenha esclarecido, bem esclarecido. Mas eu te agradeço muito, Thiago, porque isso que nós estamos conversando aqui, eu tenho certeza que vai servir para algumas pessoas. E peço para as pessoas que tenham a atitude de comprar um pouquinho de ouro e colocar na sua cesta. Tem várias empresas, lógico, eu falo da Urminas, mas tem várias empresas que fazem esse trabalho também, mas é muito importante para você ter uma segurança e acostumar com isso. Ok? Agradeço a todos aí e peço que Deus abençoe a todos. Obrigado. Incrível. Super obrigado, viu, Juarez? Uma ótima noite aí para você e até a próxima, hein? Até a próxima. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Que legal, né, pessoal? Espero aí que vocês tenham curtido demais aí o bate-papo, né, que tive aqui com o Juarez, né? Passou rapidinho, né? Você vê, 1 hora aí. Espero que tenha contribuído aí para a jornada de vocês, para a vida de vocês, para a liberdade financeira de vocês. Você sabe que esse tema, né, dinheiro, liberdade financeira é uma coisa que eu estudo, tenho muito interesse, amo ensinar isso e espero demais ter conseguido contribuir para vocês de uma forma ou de outra. Valeuzão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.